Bem-vindos a mais um podcast de quem está na área. Esse podcast acontece graças à Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. E hoje, cara, a gente conseguiu achar uma pessoa que resolve problemas. Problemas é uma palavra forte, mas que você vai ver que tem na sua casa. Você vai falar assim, eu vou pôr um piso aqui porque a água tá subindo. Que, se eu não me engano, é capilarização. Isso mesmo. Então, hoje a gente aqui está com a engenheira civil Júlia Pereira. Ela trabalha é mais especializada em patologias, né? Mas ela vai se apresentar aqui pra gente e você vai ver que papo da hora. E você vai entender tudo que acontece aí na sua casa e por que acontece, tá bom? Muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter topado vir. Obrigada. Já foi em algum podcast? Não, primeira Então, vez. Você vai adorar, tá bom? Mas conta pra gente onde você formou, por que escolheu engenharia civil e por que ir pra uma área tão polêmica. Ok, olha, vamos lá. Escolhi engenharia civil desde 2010, na época que eu estava no ensino médio. Então, assim, eu já sabia que, falei assim, olha, eu entrando no ensino médio, eu já preciso saber o que de fato eu quero, né? Então, eu tinha 2 mercados que eu queria, ou engenharia civil ou carreira militar. Tentei carreira militar, aeronáutica, só que aí eu vi que não era pra mim, optei mesmo seguir na área da engenharia civil. E uma dúvida, você sabia o que era engenharia civil? Sabia porque meu pai era pedreiro. Então, assim, eu sabia como que era o dia a dia, era sair cedo demais, voltar tarde, sujo, e assim, o sol pegando na nuca. Então, eu sabia mesmo como que era a realidade. Fora que minha casa, assim, sempre vivia com algumas obras, algumas modificações. Casa de pedreiro. Ferreira de pau, via casa de pedreiro, mas assim, sempre tem coisas ali que hoje eu vejo que se a gente tivesse pensado lá atrás, a gente não teria aqueles probleminhas ali de umidade ascendente que você já mencionou. Exatamente. E você acha que seu pai que te influenciou nesse caso? Nossa, sabe que eu nunca parei pra pensar? Acho que não. Acho que não. Eu acho que eu gostava. Inconscientemente? Exato. Porque eu fiz engenharia civil, de verdade, eu não sabia o que eu tava... Tava entrando e nem... só falaram assim, por que você não faz engenharia civil? Você já desenha no AutoCAD, você é bom em matemática. E eu lembro que na apresentação mesmo, no primeiro dia de aula, né, que você sempre tem que se apresentar e tudo mais. Aí todo mundo, eu vim fazer engenharia, porque depois eu vou fazer engenharia ambiental, ou alguma coisa assim. E eu falei assim, cara, eu vim porque eu sei desenhar e sou bom em matemática. E depois que eu fui descobrindo que realmente engenheiro civil realmente faz. E sabe o que eu vou fazer? Eu caí de puf. E eu vou fazer uma observação pra você. Nunca fui boa em matemática. Eu pegava recuperação em todos os finais de semestre na escola. Só que aí eu fui fazer cursinho pré-militar e aí eu vi, nossa, eu gosto de física, gosto de matemática, porque aí eu fui entendendo como de fato deveria ser estudado, porque na escola não sabia muito. Perfeito. Eu preferia gastar o meu tempo com qualquer outra coisa e quando chegava na época de recuperação eu falava, não, agora é a hora de correr atrás. Aí eu colocava energia ali. Mas aí eu peguei gosto. Mas, ao longo da faculdade, lógico, a gente precisa passar pelas matérias de cálculo e tudo mais, mas eu fui observando que não era bem aquilo que eu queria. Tanto que eu peguei recuperação, DP, que a gente fala na faculdade, na área das estruturas, só que aí depois eu fui entender, depois que eu me formei, né, que aí eu me formei em 2020, que eu gostava mesmo da área mais humana da engenharia civil, que é a patologia das construções. Que, assim, de forma bem resumidona, né, é a parte de laudos e perícias da engenharia, né? Então, muita parte de estudo mesmo, técnico, em cima dos problemas. Isso eu tenho um pavor. Sério? Porque enquanto estava com os cálculos, eu estava muito feliz. Sério? Eu estava muito feliz. E aí foi entrando mais teoria, né? Mas aí eu fui dando uma assustada. Eu falei assim, meu Deus, ferrou. Mas anda lado a lado, ferrou. né? A gente precisa... E aí a gente descobre também na faculdade que, tipo assim, alunos, importante pra vocês, não é só cálculo não, velho. Você vai ter que ler muito. Muito, muito, muito. E lembrando que cálculo é pra despertar o seu raciocínio lógico. Sim, sim. Porque todo mundo fala, pra que eu vou usar sei lá o que, né? É exatamente raciocínio lógico. Você, como engenheiro, você tem que bater o olho e, Entender.
Entender. O pessoal, até mesmo na faculdade, na parte de desenhos, o pessoal falava, por que eu tenho que desenhar um quadrado, um cubo perfeito e tudo mais? Quando a gente vai para a obra, a gente tem que ter uma facilidade para passar essas informações para as pessoas que estão ali executando. Então, tem tudo o porquê, né? Sim, sim. E aí, você formou? E aí? Formei, eu trabalhava na época em uma empresa, numa construtora que atende ainda, né, grandes nomes, grandes empresas no Brasil, e veio a pandemia. E eu te interromper rapidinho. De onde você é? Então, eu sou daqui, de São Sebastião do Paraíso, mas aí eu fui para Ribeirão Preto, comecei a minha faculdade lá e terminei em BH. Me formei pela PUC Minas. Meu Deus. Hoje você tá aqui ou não? Hoje eu moro em Pirassununga. Pirassununga? De forma estratégica. Ela vai se tornar uma militar. Não. Fugi. Depois que eu vi a realidade, eu falei assim, acho que não é muito o meu perfil. Tem gente que gosta, que super se adapta. Eu não a realidade ali, não é muito pra mim. Eu acho que assim, primeiro, em questão, falando salarial, né? Ali tem um piso, um teto salarial. E eu sempre preferi colocar muito mais energia em algo que a gente pode conseguir pensar a longo tempo, né? Não à toa que a gente tem uma empresa hoje. Então, a gente trabalha pensando daqui 10 anos, daqui 20 anos, o que a carreira militar não traria para nós. Sim. E aí entrou a pandemia? Entrou a pandemia. Nisso eu morava lá em BH e eu morava dentro de um condomínio. Na verdade, eu passei por 3 condomínios lá. Morei em 3. E o que acontece? Eu fui observando a realidade dos síndicos. Todo mundo ali ficava que nem barata tonta, porque não tinha uma gestão de manutenção. Então era sempre uma contratando uma empresa pelo menor preço. Quando chegava, o pessoal não cumpria o cronograma, não cumpria o que foi falado em assembleia, atrasava 2, 3, 4, 6 meses. Eu falei, não, mas está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? Eu nunca tinha parado para pensar, porque até então eu tinha trabalhado executando obra, mas a nossa equipe ali na época de estágio era impecável. Eu falo, se hoje eu fosse executar e começar a execução de obra, eu gostaria de trabalhar com uma equipe daquela. Só que a gente sabe que não é essa a realidade, né? Demora muito tempo pra gente conquistar uma equipe como muito bem alinhada, né? Aí eu fui vendo aquela realidade e falei assim, gente, tem que mudar. Não tem um plano de manutenção. Aí eu fui entendendo o que é o plano de manutenção, como é que funciona, por que ele existe, por que existe o síndico dentro de um condomínio, né? Aí, em 2020 eu me formei, só que aí todos os estagiários foram mandados embora na época ali, e entrei naquela maré, vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Eu com o diploma na mão, sem nada, sem perspectiva, porque ali dentro da construtora eu tinha um plano de carreira, né? Eu ia ter uma carteira de clientes, trabalhar, enfim. Aí eu me vi numa situação, o que eu faço? Então, 2020 a gente sabe que veio um boom de cursos online. Falei, então vamos ver. E eu conheci um profissional que eu super me identifiquei. Falei, por que não? É uma área que falava de norma de desempenho, falava de laudos, falava de problemas de edificação. Falei, gente, eu vivo isso. Vivo porque eu tô dentro de um condomínio. É infiltração no teto, é trinca na parede, é as cerâmicas que na casa da minha mãe... comentando, né? Casa de Ferreira Espeto de Pau. A casa da minha mãe, a gente tem um terreno ao lado, que é um desnível um pouco maior na parede. Uhum. Qual que foi a solução dada pela minha mãe tempos atrás? Mas assim, tempos mesmo. Colocar cerâmica. Por quê? Porque senão estourava toda a parede ali onde era pintura. Hoje eu entendo que não é a forma mais adequada, mas é a realidade de muitos. Sim. E por um determinado tempo funciona, né? Só que eu fui entendendo, estudando a área que a gente fala novamente de patologia das edificações, que é basicamente estudar os problemas das edificações e como tratá-los. Basicamente. Então, assim, em 2020 eu fui... Basicamente, assim, de forma resumida mesmo, é isso. Então, eu me vi naquela realidade onde os síndicos não sabiam o que fazer, via que aquele problema estava dentro da minha casa, só que o mercado só falava em execução, mas nunca em manutenção. Então, foi onde eu comecei a me tendenciar, voltar o meu mercado para essa área. E você conseguiu aplicar isso no seu condomínio? No condomínio não, porque eu acabei voltando pra cá. Então voltei, aí agora hoje eu moro em casa, mas hoje a gente, com o conhecimento que a gente tem, é levar para outros condomínios, né? Porque o nosso mercado mesmo hoje é desde construtoras médias, pequenas e médias construtoras e condomínios. Então a gente tá nos pontos onde os problemas aparecem, e também onde os problemas precisam, que é a parte de manutenção, onde os problemas precisam ser controlados, muitas das vezes, ou consertados, né? E manutenidos. Então, a gente está nessas frentes hoje. E vocês prestam serviço, tipo assim...
Júlia, vou começar a construir. Tem como você acompanhar certos momentos para que essas patologias não aconteçam? Perfeito, sim. Conseguimos. Porque, assim, de forma geral, né? Todo mundo sabe que quando começa uma obra, ele tem um engenheiro, muitas das vezes. Tem aquele profissional que assinou o RT ou o arquiteto que assinou e tudo mais. Entretanto, muitas das vezes eles não estão 100% dentro dessa obra. Porque, obviamente, a gente sabe que o mercado... A gente não consegue tocar uma obra só, né? A gente não sobrevive com uma. Então, muitas das vezes a gente precisa de 5, 10, dependendo da empresa, né? E o que acontece? Como ele não está 100% ali, o que a gente busca fazer? Um acompanhamento externo. Então, a gente vai nos principais momentos cruciais para entender como que essa obra está sendo gerida e executada. Então, a gente analisa e fala, olha, a parte da fundação aqui, o que dá para ser melhorado? Então, a gente traz nosso conhecimento prévio para poder trazer para eles ali naquele momento da execução e mitigar aqueles problemas ali. Vai falar em impermeabilização, a mesma coisa. A gente vê que mesmo que tenha projetos, muitas das vezes esses projetos não são executivos, mas existe. Entretanto, as pessoas que estão executando ali, às vezes, não sabem ler o projeto. Ou o profissional, Isso ele não está em cima. Muito sério. Muito. Teve uma vez que eu me surpreendi, que eu fui numa obra... Lembrei de outra coisa. Eu fui numa obra que o cara era mudo. E eu fiquei, como assim? E aí eles conversavam em sinais. Enfim, mas que o cara não sabia ler. E é algo muito comum. Tem gente que tá dentro da obra e não sabe como funciona a trena. E às vezes a gente explicando tudo mais, aqui ó, tá anotado. E a gente via que ele ficava muito desconcertado, assim. Aí foi onde eu comecei a detalhar com desenhos, que aí ele começou a entender melhor. Mas se você não tá em cima também, muitas das vezes... Você não vai saber. E ele não vai executar da forma como você quer. Exatamente. Porque a primeira vez, a segunda, a terceira, muitas das vezes... Eu falo que a construção civil é uma repetição. Se você repete algo que não é legal, desde o assentamento de uma parede, começar um bloco, se você começa errado, a gente sabe que a parede vai sair errada. Exato. Então, assim, você tem que estar em cima, você tem que acompanhar. E é o que a gente faz. Vamos em momentos cruciais, desde o esquadro da parede, vamos colocar a ferragem, montar, verificar. Se o pessoal vai estar lançando, por exemplo, vamos falar um pé direito um pouco mais alto, 3, 4 metros, o pessoal não pode lançar lá de cima o concreto. Senão o concreto automaticamente segrega, né? Sim. Ele separa. Então, o que a gente pode fazer? Porque às vezes o construtor não sabe isso mesmo, tá? A gente chega com metodologias e ajustes para que a gente não tenha problema no segundo momento. Porque a construção civil é feita de retrabalho, a gente sabe. Então, se a gente consegue colocar um furo ali no... A gente fala cachimbo, né? Sim. Mas um furo ali no pilar para lançar esse concreto a 1,5 m. Depois faz um outro a cada 1,5 m. Para poder ter o bom adensamento desse concreto, uma boa vibração. Porque a agulha também não chega a 4 metros de altura. Então, a gente precisa ter esse controle para que a estrutura fique muito bem feita e também não tenha problemas. E não gera retrabalho. No começo do meu estágio, a gente foi num sobrado e eu não estava entendendo o que é de pilar, porque aí tinha um pilar, mas você via que as britas estavam todas embaixo, né? Aí foi onde eu aprendi que o pilar ele tem que ser concretado por etapas. Exatamente. E as pessoas não entendem muito bem isso. Não. Mas, Júlia, fala pra gente quais são as principais patologias para que depois a gente venha linkando elas, para as pessoas conseguirem entender o que é patologia. Tá, vamos lá. Olha só, a gente pegou, né, esse termo patologia da medicina, tá? Mas basicamente são os problemas mesmo que tem na edificação. Foi roubado mesmo, tá? Foi mesmo. Sabia. Patologia das construções, a gente roubou esse nome ali da medicina. As principais são trincas, fissuras, aquelas aberturas nas paredes, problemas de infiltração, que assim, 90% das casas tem isso. Problemas com a parte de impermeabilização, prumo, parede torta. Quando o pessoal vai colocar a marcenaria ali, nossa senhora, sofre porque a parede está torta. Sim. Então, temos diversos problemas que aparecem, só que a gente precisa sempre entender a origem delas. Elas podem acontecer na fase de execução? Pode, que é a maioria. Mas podem acontecer também na fase de manutenção. Se o morador e o proprietário não dar uma manutenção na edificação, problemas vão surgir. Então, igual eu sempre falo, né? Não adianta você comprar um carro zero e não dar a manutenção. O carro pode não ter nenhum tipo de problema. Igual a casa.
igual a casa. Só que todo mundo que quer morar numa casa não quer dar manutenção adequada. Uma pintura. E todo problema que surge ali quer chamar o construtor. Mas é o que eu sempre falo, a gente trabalha nessas duas frentes e é sempre muito importante a gente entender onde surgiu, de quem é a responsabilidade, né? Porque nada adianta, eu não vou pegar um problema que existe ali na edificação, que a gente constatou que é uma falha de manutenção, e responsabilizar o construtor mesmo que esteja no período de garantia, por exemplo. Então a gente precisa ter esse entendimento de onde nasce e como ele se agrava. Eu vou linkar. Nossa, eu acho que eu nem sei se eu posso falar isso. Que... Corta. Qualquer coisa. Calma. Vou pensar o que eu... Eu trabalhei num lugar... e aí aconteceu algo que a gente não sabia se era mau uso ou se foi erro da própria construtora. O que aconteceu? A pessoa comprou a casa, né? E, enfim, e depois ela se mudou para essa casa. E a gente vai para uma realidade totalmente diferente de quem realmente constrói as casas. Então, era uma casa com 2 quartos, cozinha, banheiro e sala, certo? Só que eram 5 filhos. 5 filhos. Então, um casal dormia no quarto de casal e os 5 filhos dormiam no quarto de 2,80 por 2,60. Certo? E como aquilo era o sonho da vida, né? O sonho da vida, foram reclamar porque escorria água pela janela. E a casa é perto de uma nascente, enfim. Então, eu acho que tudo contribui. E aí, tava reclamando, porque tava começando a embolorar tudo. Embolorar tudo. E aí, a empresa que eu trabalhava não queria consertar. Diz que era coisa de mau uso. Aí eu, gente, como que pode ser algo de mau uso? Onde que ela vai enfiar os filhos? Aí entrou a questão de advogado e tal. Eu lembro que eu tive que tomar a frente porque eu achei um absurdo. E eu mandei eles arrumar. Mas assim, é tipo... Não, mas vocês têm que abrir a casa para ventilar. Qual que é a realidade da pessoa? Acordava 3 horas da manhã e ia para apanhar café. Então, que horas que essa pessoa vai abrir a janela, entendeu? Ou o questionamento foi, tem que deixar aberto. Como que uma pessoa vai deixar aberto uma conquista dela? Você tá entendendo? E aí a solução foi colocar um exaustor que resolveu o problema. Mas, tipo assim, não fazia nem um ano isso. E aí? É delicado. É delicado, porque você disse que escorria água. Eu nunca tinha visto isso. É como se a gente transpirasse, aí ficasse a condensação dentro do ambiente. O sol tá nascendo, e lá é frio pra caramba. Acho que por ser perto da água. E aí, escorria, como se estivesse chovendo. E aí, o pessoal, né, começou a falar assim, mas dorme 5 pessoas dentro, é óbvio que... Eu falei assim, gente, não é bem assim. Exato. Não é bem assim. E aí, depois, com o exaustor e tudo mais, resolveu um pouco o problema, né? Mas assim, eu nunca tinha visto aquilo. Mas num ambiente... Vamos partir pelo ponto que, assim, se construiu, a gente precisa entender onde está sendo construído, né? Uma casa no centro, ela se comporta de forma diferente de uma casa um pouco mais distante. Então, é responsabilidade do construtor pensar em tudo isso. O que a gente vê que é prática no mercado, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente vê sendo vendido plantas na internet por 50, 100 reais. A gente fala, gente, não é correto, não é esse o caminho que a engenharia precisa seguir, nem engenharia, nem arquitetura, porque andam lado a lado, né? Então, se esse imóvel foi construído, concebido em um local que já tem essa propensão, né, para ter proliferação de agentes biológicos, bolor, não tem possivelmente uma ventilação adequada, então a gente tem que pensar, troca a janela, coloca uma ventilação, porque a janela tem a parte de vidro e tem a parte que ela não é totalmente vedada, ela tem uma ventilação permanente ali. Tem que pensar em artifícios para poder fazer essas modificações.
para que a edificação não sofra com isso, independentemente se tem 5, se tem 10, se tem 30 pessoas morando ali. Tem que ser habitável, é uma habitação, né? Sim, nossa, perfeito. Mas foi a coisa mais louca que eu já vi, assim. Ah, mas a gente vê muita coisa também. E aí queriam trocar a janela por blindex. Eu falei assim, gente, mas não faz sentido. Não faz sentido vocês aprender mais. Exatamente. Nossa Senhora. Mas e as infiltrações? As famosas infiltrações? Ela é a nossa, eu falo que a água, né, ela é a nossa melhor amiga, porque senão a engenharia civil não funcionaria. Depois do cimento, o consumo de água vem lado a lado, né? Só que se a gente não tem o controle dela, a gente tem um grande problema. Porque a água, ela entra nos poros da edificação, seja dos blocos, dos tijolos, dos concretos, e ela passa a ser deletéria. Porque a partir do momento que aquela estrutura está ali, a gente precisa proteger. E se essa água em contato com a estrutura passa, né, ter contato com essa estrutura, a gente acaba tendo uma deterioração precoce dessa edificação. Então, assim, umidade, ela pode vir do lado, pode vir de baixo, pode vir de cima. A gente sempre tem que estar, desde a parte de projetos, verificando onde vai ser colocado, se tem um lençol freático, ou se a gente vai ter uma incidência muito grande de água de chuva mesmo na lateral, a gente precisa pensar na drenagem, ou até mesmo na cobertura, na questão de impermeabilização. Então, quando a gente fala em umidade, houve uma falha em alguma coisa. E qual foi ela, a gente precisa entender, porque a umidade é uma imensidão. A gente fala que a gente trabalha dentro da área da patologia das construções, mas existe uma área dentro da patologia que é somente o estudo de infiltrações, né? Que é a parte de umidade, impermeabilização. Então, é um mercado muito grande, né? E eu vejo que cada um faz a fundação de uma forma, né? Alguns querem usar aquele pretinho, outros querem usar o cinza e tudo mais. Tem pessoas que não querem usar. Existe solução pós? Existe, só que é muito mais cara. Existe. A gente pegou um trabalho como perícia mesmo no estado de São Paulo, em Araras. E o que aconteceu, tá? A casa foi feita, tudo certinha, linda. Entretanto, ela começou a ter esse problema de umidade ascendente. O que a empresa propôs para eles? Uma empresa terceirizada, né? Uma empresa, o morador que contratou, tá? O proprietário que contratou. Propôs para eles removerem o reboco e fazer depois um novo reboco, basicamente com aditivos ali, cristalizantes, impermeabilizantes, né? E eles subiram somente 40 centímetros da base do piso. Entretanto, quando você faz uma intervenção, não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas caso a caso precisa entender. Neste caso, houve uma falha, tá? Ele fez até onde estava. Exatamente, até 40 centímetros. Entretanto, aqui no Brasil, aí a gente passa a entender melhor e a gente precisa aplicar os conhecimentos de acordo com cada região. Como eu sempre falo, o que funciona aqui é diferente do que funciona no Nordeste e o que funciona no Sul. Isso é natural. E a gente vê até mesmo as diferenças nas estruturas das edificações. Sim. Mas voltando a falar da impermeabilização, o que a empresa propôs ali? Vamos cortar a parede no reboco, no nível do reboco, 40 centímetros. Depois a gente refaz. Então, colocou impermeabilizante tanto no chapisco quanto no reboco. Entretanto, por onde a água sobe? Pelo reboco e pelos blocos. Então, o que ele fez? Ele fez um tratamento externo, só que ele esqueceu que a umidade pode subir pelos blocos. E o que acontece agora com a casa? A 40 centímetros tá tudo bem. Sobe até 70, então sobra 30 centímetros, tudo estourando. Depois eu te mostro algumas fotos. Ou seja, a própria empresa que vendeu o serviço... Aí corta mais 30... Não, aí tá num processo judicial porque eles não querem, porque eles julgam, eu fiz certo. Não. Só que aí... Não fez. Pois é. Se tá tendo problema, né? Se não corrigiu ali na causa mesmo. E assim, corrigiu a causa. Eles deveriam ter verificado a casa, onde tá, qual é a altura. Pensaram também. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o pessoal só lê ali e fala, e vou falar que hoje o mercado é basicamente ChatGPT. Lança lá, qual que é a altura média de impermeabilização? 40 centímetros. Aí vai lá, corta e faz isso. Só que a partir do momento que a gente está contratando uma empresa... E tem uma altura nesta área mínima? Média, 1 metro, 1,20 m, depende. Que aí a água perde a força, da altura, entre aspas? exatamente, é de acordo com a pressão atmosférica. Então, dependendo das regiões, alguns locais vão subir mais, outros menos. No caso deles, infelizmente, subiu.
Então tá na justiça. Mas Ai, isso é uma das soluções. Existem outras que acabam onerando mais, mas é possível, que é basicamente tirar uma fiada mesmo do bloco. Lógico que você não vai tirar tudo da casa, existe. Gente, por favor. Mas você tiraria ali a cada 1 metro, por exemplo, uma fiada, faz uma barreira ali no piso, recompõe. Aí depois você abre mais 1 metro, faz uma barreira, recompõe. Essa barreira, ela vai existir para evitar com que a água de baixo... Pois é, por isso que eu sempre falo. Você já fez isso? Não, essa parte nunca acompanhei. Um trabalho eu acho que é difícil alguém topar fazer isso. Exatamente, porque você está mexendo com a estrutura, você está tirando um calço da estrutura. E o pessoal não sabe, né? Puxando para um outro problema que acontece muito, que são trincas horizontais. Tipo assim, eu abri uma porta, tá tudo bem. Tirar uma parede, tudo bem. Isso é o que mais acontece. Tirar uns blocos, você vai estragar minha obra. Não, exatamente. Então, assim, tem que ter cuidado. E ali, a partir do momento que você está tirando, você está descalçando parte da estrutura. Então, para algumas casas, aí vai variar também. É um tijolo? É um bloco? Que tipo de bloco? Que tipo de tijolo, né? Então, para algumas casas, pode ser que seja 70 centímetros essas aberturas. Para algumas casas, pode ser que seja 1 metro. Então, depende. Caso a caso. Não, e provavelmente mas tem solução. Não vai ser em uma parede só. Não. Dificilmente. Quando a gente fala em umidade ascendente, é basicamente a edificação toda. Porque não tem como a água no solo tá só num local, Sim. sabe? Normalmente pega a casa como um todo, os vizinhos e tudo mais. Agora, quando é algo pontual, precisa ser analisado se é uma tubulação, se não é, se é algo que pode ser que foi construído em cima de algum local. Aí é uma questão que a gente traz sempre para uma fiscalização de obra, né? Para a gente entender como foi concebido, como foi edificado. Muitas das vezes a casa está em cima de algo desconhecido. Às vezes tinha um poço, esqueci o nome. Uma cisterna, então, antiga, né? E foi construída, e aquela umidade está ali, aquela condensação está ali. Então pode ser que mine e suba para um determinado ponto da edificação. Acho que esse é o terror da maioria das pessoas. Umidade, E eu tenho uma cliente, ela vai saber que é ela, que ela não é daqui, mas ela está construindo uma casa aqui. Uhum. E a gente viu isso na faculdade, mas nunca viu se aplicando. E aí virou um bafafá, porque os pedreiros não queriam executar, e a gente falando que tinha que executar, e aí período de chuva virou, assim, uma loucura. Que ela sempre coloca, ela vai fazer a segunda obra dela, e eu já coloquei até no projeto, nas vigas baldrames, ela sempre pede para colocar lona. Mas precisa impermeabilizar, isso é fato. E ela é fiel na impermeabilização. Uhum, tipo perfeito. Assim, ela pega no pé. Mas aí eu faço só uma observação. Não adianta passar a impermeabilização se não houver o consumo do material adequado. Porque aplicação certa. Porque o que a gente vê, né? Tá pretinho ali, tá. Não tá. Tem desde a preparação da base... X horas. E o consumo adequado. Então, se a gente pega um fabricante... Quantas vezes já aconteceu da gente fiscalizar uma obra? Aí, o que acontece? Pedreiro, a gente sai de dia, deixa lá 4 caixas de produto, 10 caixas, independentemente. Uma quantidade X. Vamos de manhã. Depois de 2 dias a gente volta, o pedreiro fala, dona... A gente consumiu o produto, mas sobrou 2 caixas ali para você. Estamos, economizando. Só que a gente não quer economizar. Porque quando foi previsto ali atrás, era para ver um consumo adequado de X produtos, X quantidade por metro quadrado, Sim. né? Se ele não consumiu, ele precisa pegar aquele produto e espalha de novo. Refaz, aplica novamente, porque a gente precisa ter uma espessura adequada para que a água não passe. Então não é uma demão, é a quantidade de produto que o fabricante pré-determina. E eles não têm paciência. Por isso que a gente está ali. Nossa. Por isso que a gente está ali. Que eu sempre falo, a gente não acorda todo dia bem. Tem um dia que a gente brigou com a esposa, com o marido, ou teve algum problema em casa. Eles a mesma coisa. Então, Sim. O dia tá bem. Segunda, para eles, nem sempre é tão bom. Sexta é o melhor dia, né? Mas... Tem que saber levar. Tem que saber levar. Tem que saber levar. Pode bater, tem que saber levar. Não pode bater. É um relacionamento mesmo ali. A gente precisa... Não adianta você brigar. Exato. Não adianta. Não adianta. Porque você precisa deles. Exato. Né? E eles também precisam de você. E eu gosto de trabalhar... Mas quem precisa mais de quem? Não, é um elo, né? Todo mundo precisa trabalhar muito bem. A gente tá... Aí chega o proprietário e vai.
E eu falo, se o proprietário, o que eu absorvo muito isso, né? Se o proprietário está nos contratando, não é para ele passar estresse. Lógico que passa, porque ele quer da forma dele, ele quer alterar tudo de um... E olha, quando pensa em trocar, modificar as coisas em fase de obra, esse é um problema também muito grande. Mas a gente está ali para resolver. A gente está levando mesmo a consciência para quem está executando de fato o que o proprietário não tem. Por isso que tem essa contratação. Sim. Né? Por isso que existe isso. Eu sou fã de realities, cara. Qualquer reality. Eu adoro. Você viu o reality dos pedreiros? Não vi. Mentira! Onde? No YouTube tem. Nossa. Chama Dos Pedreiros? Não, eu vou procurar aqui. E, cara, eles têm que obedecer fielmente tudo o que o produto pede. E aí são fases, né? E aí eles são eliminados. Aí então, tipo, tem pedreiro que tem tantos anos de experiência, outros não. Aí uns começam a fazer errado e falam, você fez errado. Aí fala, Você sempre fiz tinha que ter assim. É literalmente isso. Sempre fiz assim e nunca deu problema, né? Mas isso também é um problema. Por quê? Porque os produtos evoluem, modificam. Então, a forma como meu pai construía é diferente da forma como tem que ser construído hoje. Os materiais modificaram. Pedreiro Top Brasil. Deixa eu dar uma olhada. É da Quartzolite. Ai, que Cadê? legal. Põe aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Vai agora. Não, afasta. 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 Ela tem que levantar. Lá Uhum. Dá pra ver? Vou mostrar pra ela. Deixa eu ver. É muito massa. Eu acho que tem 2 ou 3 temporadas. Nossa, que legal, gente. Eu vou dar uma olhada depois. Com Olha, certeza eu vou consumir, porque eu gosto bastante. Cara, aí tem sobre o telhado, as mantas, como que tem que ser colocadas. Aí uns colocam errado. Aí o cara vem, ó, você colocou desse jeito, a água vai entrar. Uhum. Então não vai resolver se Não ter houve colocado sobreposição, Não. não houve a colagem. Cara, e dá briga, e tem... É muito bom. É muito bom. Eu vou Vale a assistir. pena. Aí tem uma fase que é a caída do box. Polêmico isso aí, hein? Nossa, mas tem uns que faz umas coisas muito doidas, assim. E uns vai tudo certinho e você fica, caraca. Eu até falei pra associação fazer um reality, mas eu acho que sai muito do orçamento. Mas ia acho ser que seria muito legal. Seria cara. muito legal, seria muito legal. Pegar algumas obras, visitar e trazer o que cada uma tá fazendo de legal. Eu acho que isso até fomenta mesmo. Não é? Eu acho, viu? É uma baita, Tá vendo? uma baita ideia, porque é o que a gente vê, tá? A gente fiscaliza algumas obras e o que um pedreiro às vezes fez de diferente, você fala, caraca, se melhorar, dá pra fazer isso. Exato. E vamos aplicar na outra. Consequentemente, a gente vai melhorando. Acho que acho essa é a máximo. construção, né? É construir juntos e mudar, de fato, como é feita a construção civil hoje, porque dá muito para melhorar. E quando você fala que o pessoal não executa conforme o fabricante, é porque ninguém quer ler nem o saco, nem a embalagem, muito menos a ficha técnica. É. Porque isso é algo que nós, profissionais, precisamos ter o hábito desde estudar norma, boas práticas, as fichas técnicas, isso a gente precisa entender. O rótulo ali, ele está traduzido para quem está executando, mas a gente precisa entender o porquê. Sim. O que eu sempre falo, cimento. A gente tem 5 tipos de cimento, mas todo mundo acha que cimento é cimento. Só que às vezes está Qualquer um tá comprando, bom. mas é o que eu sempre falo, eu faço pós na parte de tecnologias de produtos e revestimentos de fachadas, e a gente vai entendendo que muitas das vezes o pessoal está comprando um cimento que tem tanta adição que nem sabe, porque existe isso mesmo, tanta adição que às vezes o que menos tem dentro do cimento é o cimento. Faz sentido? Não faz. Então, e é verdade. Então, quem está até mesmo ali atendendo o construtor, ele precisa saber passar essas informações. Eu fui com a minha mãe esses dias para trás comprar um produto, na verdade comprar areia e cimento, e eu já cheguei só perguntando como boba mesmo, falei assim, que cimento você tem aí? Ele, tem o X. Falei, mas e o outro? Que outro? Para ele é sempre o mesmo. Só que aquele ali atende para determinadas situações, outras não, por causa da sua composição. Então, Vai de região também, né? Também. Porque é uma coisa que a gente costuma falar pros clientes. Vai ser de bloco cerâmico ou de concreto? E para eles, aqui em Paraíso, só existe o de concreto. Só que se a gente sai da nossa região aqui, a maioria é bloco cerâmico. Exato. E eles ficam tipo, não, mas eu não entendi.
Aí não entende porque às vezes o chapisco adere melhor em um, mas não, aí muda a obra, não entende por quê. Ah, não, eu sinto mais confiança no bloco de concreto. Exatamente. Aí, ou então vamos no bloco de concreto. Exatamente. Mas só, seu floreado vai ficar mais pesado. Não tem problema, não. Você vai querer economizar em alguma hora. E não vai ser no revestimento. Exatamente. E você só trabalha pro lado de lá? Faz serviço aqui também? Faço serviço aqui também. Hoje mesmo a gente tem algumas visitas para fazer. Ai, meu Deus. Pois é. Quando a gente vem para Paraíso, a gente tenta encher a agenda e já atender tudo que precisa. E aí é mais perícia? É mais problemas de edificação. Hoje a gente tem 2 casos de trincas. Uma em viga baldrame, uma em viga, na verdade, um murinho de arrimo ali. Um outro num estacionamento de garagem. Tem uma trinca ali. E a outra... é para ver um apartamento que a gente também faz vistoria de recebimento de apartamento. Isso é legal. Então, eu gosto bastante também. Isso é legal. Então, problemas no geral. É o que eu falo. O nosso escritório, na maioria das vezes, ele é sempre acionado quando o problema já apareceu. É difícil, de fato, tá? A construtora contratar a gente para prevenir. Porque muitas das vezes, por isso que eu falei que a gente trabalha com pequenas e médias, porque... em algum momento ela vai sentir no bolso o custo do pós-obra, o custo da assistência técnica. Porque se não fez bem lá atrás... E a gente consegue arrumar mais rápido também. Então, o que eu falo, a gente conseguindo resolver um determinado problema para o cliente, mostrando para ele onde houve a falha, na próxima obra dele, ele consegue ajustar. Então, a gente acaba virando um braço direito do setor de qualidade deles. Porque a gente vai mostrando... olha, e agregando valor automaticamente, né? Porque se ele deixa e se ele faz da forma correta, ele não leva esse problema para o usuário dele. Consequentemente, agrega valor na marca dele. Então, ele passa a vender mais. Então, a gente está muito atrelado a isso. Na boa qualidade da construção e da execução da obra dele. Isso é extremamente importante. E você falou de trinca. Uhum. A trinca para fissura, a gente sabe que quando o material é diferente, existe aquelas fissuras. Uhum. E tem gente que fica desesperado com essas fissuras, né? Explica pra gente qual que é a diferença de fissura e trinca. É que assim... se quiser ser mais... vou ser menos prolixa porque assim... se der pra enfiar o dedo, é uma trinca. Vamos falar o seguinte, é porque... a minha preocupação, são nomenclaturas, tá? Mas não há necessidade das pessoas entenderem o que é uma trinca e o que é uma fissura. É sempre entender, tá movimentando ou não tá movimentando? Isso pode agravar ou não pode agravar? Porque não adianta, se hoje tá fininho, uma fissura, tamanho de um fio de cabelo. Mas aumentou. Só que se ela agravar, então a preocupação dela, pra que vai adiantar chamar fissura ou trinca ou rachadura ou brecha? Não importa. Então, o que eu falo? Você falou de 2... Genial. Faz sentido? Faz porque muitas das vezes sentido. não adianta a gente estar ali explicando para ele, de 0 a 5 é tanto, de 5... o que vai agregar? Nada. Só que o que está acontecendo ali e como pode ser reparado é muito mais efetivo. Então, a gente perde tempo nisso. O que acontece? Ali você falou, 2 materiais diferentes. É natural, cada um se comporta diferente. Um dilata de uma forma e o outro de outro. Vou dar um exemplo básico, tá? O que a gente mais vê trincando? Ou é uma parede com drywall, porque emendaram, conectaram e não passaram. Vou falar tela, mas muitas das vezes nem a tela que é colocada ali suporta aquela tensão. Porque trincas, rachaduras, basicamente, elas surgem por causa de uma tensão, de uma movimentação, de um rasgo. Ou tá tendo uma força para um lado, tá tendo uma força para o outro, seja para cima, para baixo, enfim. Acontece do material estourar, abrir. Porque são materiais rígidos, tá? Então, a gente precisa entender, se está movimentando, é por quê? É por causa só de uma dilatação? Se está dilatando e vai sempre dilatar, por que então não utilizar um material flexível? Um silicone, um PU, uma borracha, de forma geral, para poder comportar e a gente não ficar vendo e vivendo, convivendo com um problema ali que é muito mais visual, porque se não tem nada estrutural, a fissura só vai atrapalhar a gente ali de forma estética. Sim. Então passa um tratamento flexível. Agora, se é algo que está relacionado a uma fundação, ou se é uma sobrecarga, a gente precisa entender isso, agir na causa, na origem, para aí sim
reabilitar. Porque não vai adiantar. Se aquilo ali só continuar gravando, a gente vai ver pino, que o pessoal adora, né? Amarrar, costurar a parede, colocar as barras rasgadas, costurando e tal. Mas se você não resolve aquela movimentação, você concorda comigo que paralelamente aonde você costurou vai rasgar? Sim. É a mesma coisa. Então a gente precisa entender. Tirando a marca feia. Tirando a marca feia, porque fica. E por que fica a marca feia? Você foi lá, você tinha um reboco lindo, trincou. Aí o pessoal vai lá, abre, não vai refazer o reboco inteiro. Não vai refazer. Aí faz aquele reboco que tem características diferentes daquele outro, porque usou materiais diferentes. Sim. Enfim, é igual uma cicatriz. Vai ficar. Por quê? Porque são materiais, novamente, diferentes. Então vai fissurar ao redor. Então assim, eu sempre falo, não adianta a gente ficar pensando se dá pra pôr o dedo. É que às vezes a gente vê que dá pra pôr o dedo num lugar ali, mas tá estável. Então tá. Então se é estável, então vamos reparar de forma sólida ali, tá tudo certo, rígida. E tá tudo certo. Agora, se tá movimentando, se não tem nenhum problema, vai pro flexível. E você já pegou essas casas antigas que eu falo... Nossa, qual que é o nome? Casa tombada, essas coisas assim. Porque conforme o tempo, como foi feito de barro e tudo mais, costuma a vir as trincas. Você já pegou algum serviço desse ou não? Já pegamos. E assim, a gente tá falando de parede de 45 centímetros. E assim, se é tombada, que aí no caso de tombada a gente nunca pegou. Aí entra muito mais uma parte mais arquitetônica e tem todos os critérios, mudam, tá? Então vamos falar só da casa antiga. Casa antiga, sim. A gente já fez, então a gente não tem limitação dos materiais que a gente precisa utilizar ali. Nem de manter as características até mesmo superficiais. Mas é possível tratar. O que a gente precisa é entender qual que é o tijolo, qual que é o material que está ali e recompor o local. Mas sempre pensando na origem, se teve um recalque, se não teve. Porque aí a gente vai, onde está tendo problema? Se descalçou, a gente calça. Se é solo, a gente tem que entender como vai poder e como vai resolver se é o solo. Porque normalmente o solo a gente não resolve só um pontinho. Muitas vezes a gente tem que arrancar, compactar e tudo mais. Recompor aquela região. Então, assim, a sua questão é uma casa antiga, trincou, como reparar? É entender quais materiais que tá ali e quais a gente vai conseguir agregar e resolver o problema. Porque, tipo... Não muda. Se é uma casa com tijolo, com uma casa com paredes mais largas... A metodologia, muitas das vezes, é o que vai variar. Mas, assim, o procedimento é o mesmo. A sequência é a mesma. O que muda é o material que vai ser utilizado. Porque eu fico pensando, tipo... Eu tô falando especificamente da casa que meu pai foi criado, que é na roça, certo, né? Então, tipo, não existe pilar, né? Foi tudo feito de barro. E aí, eu faço esse conserto com o próprio barro? Não, hoje em dia, não tenho nem por que usar barro, porque a gente já tem cimento então pra isso. Ficou, tipo... Mas aí, se eu pôr cimento, vai ficar um negócio muito estranho. Mas ou será que eu jogo uma tela? Será que eu descasco tudo? Aí a gente fica... Aí meu pai, muito... Sabe? apegado, né? Deixa assim. Deixa assim. Se começar a abrir muito, a gente vê. Mas assim, ele quer deixar tudo bonitinho. Né? As vigas mesmo são tudo de madeira, nem tem forro, não tem nada. É bem antigo lá. E aí eu fico olhando aquilo lá e eu fico, meu Deus. Mas tá lá, paradinho. Se não tá movimentando, se ele não tá sofrendo com a parte aberta ali, tá tudo ok. Mas aí você fala... Mas você pode recompor com uma argamassa, se quiser colocar a tela. Aí eu falo, você vai entrar com a tela. Se não tá taco, não é nem piso. Não, mas a gente tá falando piso ou parede? Da parede. A parede, ok. O que acontece? A gente coloca a tela... Eu tenho vontade de tirar o taco pra ver como que é embaixo. Faz isso, tira uns pedacinhos ali. Tá bem aderido? Nossa, meu pai me mata. Mas a tela, ela tá ali, se você aplicar, é para absorver uma tensão. Mas se não tá movimentando, para que você vai colocar a tela? Então coloca a sua massa ali e pinta por cima. Tipo assim, ela vem aumentando, mas assim, é bem Então pouquinho. Não vai ser a tela e também que vai ajudar, porque a tela é superficial. Não, a casa deve ter, sei lá, meu avô deve estar com uns 80, deve ter uns 70 anos a casa. Que legal. Então ela tá lá ainda. Não, e vai ficar por muito tempo. Se dá manutenção periódica, é para durar muito tempo. Mas é engraçado que enquanto tava morando gente lá, você não notava tanto. Aí a partir do momento que não teve mais tanta... Tipo, meu pai não fica lá, né? Então meio que ficou abandonada, aí que começou a aparecer. Sim, acontece. É igual fala avião. Avião voa, ele precisa estar no ar. Se ele tá aqui embaixo, vai deteriorar. Casa, a mesma coisa. A gente precisa usar. Porque senão a parte hidrossanitária, a parte elétrica, as paredes, ela perde vida.
A gente precisa de estar com tudo constantemente em funcionamento, assim como nós também. Você fala igual médica. Você acha? Eu acho. Mas não tô sendo prolixa, não. Não vai entender? Não, tá dando pra entender. Então tá bom. É que você tá falando da casa, das coisas, sabe? Como um cuidado. Um cuidado Mas mesmo. a gente tem que ter isso. Porque a gente... Putz, se a gente fosse pensar só em construir, a gente estaria só vendo valor. Só que a gente tá sempre buscando olhar pra casa daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20, daqui 70... Porque assim, igual você disse, a pessoa não compra só uma casa, ela compra o sonho dela. E a gente precisa valorizar isso. A pessoa passa 60, 50 anos pagando mensalmente algo que assim, faz diferença. E se a gente não ter esse cuidado, acho que onde que a gente vai parar, sabe? Eu falo, quando eu faço as vistorias de recebimento de apartamento, de casas, a gente já fez desde casas de 43... Casas, apartamento de 43, 40 metros quadrados, até apartamento de 700 metros quadrados. E assim, se a gente não tem esse cuidado e esse olhar, e eu penso assim, eu faço o recebimento pensando como se fosse para mim. Sim. Eu ia querer comprar um carro riscado? Não. Por que eu vou aceitar, então, uma casa com problemas? Eu entendo que um carro, a forma que ele é produzido é industrial. A casa é muito mais artesanal mesmo, que tenha produtos industrializados. Mas por que eu, Júlia, comprei um apartamento, vou ficar pagando, vou aceitar ele com falhas? A gente tem que pontuar. Então, quando eu faço um trabalho como esse, eu tô ali na pele do cliente, porque eu tô sendo novamente contratada para isso e eu sigo um rigor. Claro, eu não tiro nada da minha cabeça. Tudo seguindo as normas técnicas, porque tudo precisa ter garantias e respaldados. Exatamente. Eu não falo, essa parede aqui é preta, não era para ser preta. Não. Você estava ali no memorial descritivo e o cliente comprou daquela forma, perfeito, eu estava ciente. Agora, uma parede torta, uma falha de caimento num box de banheiro. Pô, você vai tomar banho. Você vai ficar deixando a água toda hora voltar para fora do box? Se é um apartamento, muitas das vezes a parte fora do box não é impermeabilizada. E aí? Você vai... Aí é uma questão de uma discussão muito que uma área molhável, entendeu? Então assim, você vai ter um problema. Então, se eu tô ali, eu tô tentando buscar e mitigar problemas que o meu cliente possa ter. Então, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 70, porque ao final você vai estar com sua família ali dentro da casa vivendo e tendo todas aquelas experiências que você mencionou. E quando você faz essas vistorias, você assume algum tipo de responsabilidade caso venha acontecer algo? Não assumo. Porque é muito complicado. Não assumo, porque essa responsabilidade é do construtor. Eu tô ali para pontuar, falando da vistoria de recebimento, tá? Para pontuar onde estão as falhas. Sejam você não procura falhas. Coisas que estão fora daquilo. Não, né? não. O apartamento existe. Eles entregam o memorial e memorial e planta. Que são os dois principais ali. Memorial, basicamente, é o descritivo técnico, que onde vai constar ali. A porta é de madeira, a cuba é de inox. Sim. Então, assim, é o que eu vou verificar, porque o cliente assinou um contrato falando que seria entregue aquilo ali. Então, basicamente, eu vou pontuar se há alguma falha de funcionamento. Nesse caso, o cliente que te contrata. O cliente que me contrata. O construtor pode me contratar. Já faço trabalhos também para a construtora, sim, para que na hora que o cliente dele vá ali, tenha melhor experiência e não encontre problemas. É que tem gente que não pede, né? Aí o que me preocupa são os prédios de alvenaria estrutural. Que a maioria só assina e não lê as regras, né? Então, tipo, corta a parede, aumenta algumas tomadas. E vou te falar, isso me assusta. Confesso que me assusta. E assim, o pessoal acaba que compra um apartamento de alvenaria estrutural e não tem o conhecimento que não pode remover, principalmente a parte da parede e tomadas, né? Porque a gente está falando em rasgos na horizontal. O que já aconteceu com a gente? De vistoriarmos um apartamento que a pessoa estava tirando a parede. Misericórdia. Do primeiro andar de um apartamento de 4 andares. Mas ela chegou a tirar? Chegou a tirar. O que a construtora automaticamente fez? Tirou a garantia daquele bloco. Porque tudo que possa acontecer, agora quem fez a modificação passa a ter a responsabilidade. Porque imagina só, você tira uma parede, porque a alvenaria estrutural, a gente que estudou, a gente sabe que todas as paredes, todos os prismas, cada bloco tem a sua importância ali. Por isso que a gente fala, não corta a parede.
Principalmente na horizontal. Vertical ainda vai. Mas na horizontal, que eu falo, o Gente, bloco... não corta em nenhum Não sentido. corta, não corte. O bloco, ele tem 2 paredes. Os tijolos têm as paredes. A partir do momento que você faz um rasgo, é a mesma coisa de você estar em pé com 2 pernas, você tira uma, você sobrecarrega a outra que não estava pronta para receber aquela carga. Então, automaticamente... Isso, nossa, foi um bafafá, nem vou adentrar muito nessa parte, mas... Mas eu fiquei curiosa. Depois eu te conto, mas basicamente a construtora pode tirar a garantia dela. E aconteceu alguma coisa? Não. Fizeram a recomposição. Ah, tá. Fizeram o reforço e fizeram a recomposição no local. Então, assim, acontece. A gente já viu prédios caindo, né? Não à toa que a norma de reforma, né, plano de reforma, ela veio a partir do momento que teve aquele acidente no Rio de Janeiro, se eu não me engano, o edifício Angélica, se eu não me engano, posso estar errada com o nome, tá? Eles foram fazer uma reforma, tiraram alguns pilares, o prédio colapsou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com reformas, com como vai ser, e automaticamente a pessoa precisa entender quais os profissionais que ela está contratando. Sim. E eu acho que eles precisam tentar a tudo que se recebe. Ler o que tá assinando, com né? toda certeza. Porque a minha cunhada mesmo comprou, eu acho que ela nem chegou a ler direito. E aí, eu sou muito curiosa, né? Eu fui ler. Não pode cofre, não pode vaso de planta muito pesado. Aí todo mundo, tipo... Por que um vaso? Por que eu não posso ter um vaso? Não, com certeza. E uma coisa que a gente sempre fala pro construtor no momento da entrega. Fazer uma assembleia. A gente fala assembleia, mas de forma geral, reunir todos os compradores e mostrar o que pode e o que não pode. E abrir espaço para que possam haver perguntas dos moradores. Mas por que eu não posso tirar a parede? Mas por que eu não posso tirar? Por que eu não posso colocar um vaso? Quais são as consequências? Sim. Porque fica claro, porque a gente está lidando aqui de engenheiro para engenheiro. Não sei se tem outros engenheiros ouvindo. Mas a gente atinge, quando compra um apartamento, compra uma edificação, pessoas de diversas áreas que não têm entendimento. Então, simplesmente quer pegar e colocar uma... E nem quer entender, mas simplesmente quer colocar uma banheira na varanda. Pode? Não, não pode. Eu comprei uma piscina na Shopee. Não comprei não. Pois é, mas acontece. Gente, não é possível que tirou a parede. Pois é. Mas teve eu acho que foi em São Paulo, né? Era um prédio de alvenaria estrutural. E aí ele era de 4 andares e a pessoa quis de 6. E subiu mais 2. E subiu mais 2. No que tava no último, nem caiu pro lado, ele caiu retinho. Exatamente. Lá básico. Assim, horrível, né? Mas foi eu fiquei... Que da hora! Que da hora, né? Uma demolição assim, sem ser prevista. Que da hora. Tipo, é verdade o que a gente estuda. É verdade. Mas eu falo, a gente não precisava ver. Não precisava, a gente não precisava já que alguém foi doido de... Provou que a teoria funciona. Aconteceu recentemente que eu acho que isso passa batido por muitas pessoas, né? Que nossa... Esqueci o termo técnico, mas o espaço que se precisa ter de um piso para o outro, né? E tem gente que não respeita isso, né? E aí, do nada, quando tem muita mudança de tempo, a minha casa explodiu. Todos os pisos estouraram. Ou senão, o piso caiu. E aí? É comum isso também? É comum porque todo mundo acontece aqui direto. Todo Tava mundo dormindo... Exato. Todo mundo acha bonita a junta seca, né? Só que assim, não é questão de estética. Explica pro pessoal, não é uma questão de estética, de forma alguma. Novamente falando, quando a gente estava falando de materiais, né, de dilatação, o piso ele tem uma determinada dimensão. E a estrutura como um todo se movimenta. O piso também dilata e contrai, dilata e contrai. Essa junta, o rejunte, que também precisa... Não é qualquer rejunte, tem que utilizar o rejunte adequado que o fabricante do piso pede... Não é à toa, porque o rejunte ele absorve essa movimentação. Mas aí você vai ter problema, não tem o que fazer. Só porque eu comprei um piso de R$100 o metro quadrado e eu quero usar o rejunte de mais 3, exato. Então assim, acontece e muitas das vezes não é só essa junta de um piso para o outro. É a junta que a gente fala que é a junta perimetral mesmo. Então aquela que fica com a parede. Se você colocar também o piso muito encostadinho na parede, é a parede que também vai começar a empurrar esse piso. Então, existe técnica
técnicas e técnicas que a gente precisa entender e levar para campo, levar para quem está executando o que é correto. Hoje a gente vê ainda o pessoal pegando muitos pisos e passando a massa de assentamento, a argamassa de assentamento, somente no piso ou somente no chão. Só que passou de 30 por 30, tem que aplicar nas duas. É você pingar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O método aqui. bolão, pois é. Entendeu? Pois é. Tipo um dado do número 5. Aí eu chego numa vistoria de recebimento, aí tá tudo com barulho, o construtor vai precisar trocar. Porque senão o nosso cliente, o usuário, acaba absorvendo um problema que não é dele. Quando eu trabalhei numa construtora que fez prédio, eu era estagiária e tinha um engenheiro que ficava à frente. Ele tinha um sapato certo pra fazer essa vistoria. Ah, é um sapato. Eu ia até te perguntar se você tem também. Sapato não. Porque... É cabo de vassoura. Cara, ele é super sistemático. E aí, ele tinha as botinas, né, do dia a dia, mas ele tinha uma que tinha um saltinho alto, assim. Igual aquela de sapateado. E ele, tipo, ia dispersar. Tipo, como ele era muito sério, assim, ninguém dava, né, ninguém brincava muito com ele. Só sei que ele ia andando, aí no que ele andava, dá toque. Aí ele já pegava e riscava. Aí eu fiquei, gente, mas o que ele tá arrumando, né? E aí eu aí eu comecei a ouvir o sapato dele. Exato. Aí eu fiquei, gente, eu preciso de uma botina dessa. Existem equipamentos que facilitam isso, né? Que a gente não precisa ter o sapato disso, mas... Acho que ele quis causar um impacto. Assim. Eu acho que sim, Tipo, eu sei. Tá vendo? Eu tô tendo a premonição, eu sei que esse piso aqui está ruim. Sentido, ó, aquele piso ali, ó. Exatamente. Mas hoje que seria como? Com um martelinho? Com um martelo, exatamente. A norma de 1 em 1. De 1 em 1. E tem que ter uma haste também metálica, porque basicamente é pelo som. Barulho. Se tiver a bota, não tem problema. Não é algo que assim é errado, mas não é legal, né? A gente tem um equipamento para isso. Mas normalmente é de 1 em 1. E assim, a gente precisa entender, né? Se o piso ele tá completamente com som cavo, se ele tá parcialmente. Porque obviamente a gente vai também de... É uma análise muito... criteriosa, a gente precisa entender, porque muitas das vezes eu não vou chegar só e condenar todos os pisos por causa de um piso só. Sim. Então, às vezes é um só, não, passa, não tem problema. Tem vários pisos, ó. Pois é. Na parede ainda. Nossa, aí a parede é pior porque assim, ao longo do tempo ela pode cair, piso. Pois é, vamos bater. Alugada, já tô lá há 6 anos. Não vai acontecer nada, não. Tá lindo o piso lá. Não está oco. Vai que escuta. Deixa lá. Deixa lá. Mas existe um mecanismo, né? A gente leva equipamentos para essas vistorias para a gente poder, de fato, facilitar a detecção desses problemas. Ai, meu Deus. Eu acho que tem mais coisa pra gente falar. Tem sim, vale parte 2, hein? Ai, meu Deus. Não vale? Já, ó, com certeza. Já avisa aí pro pessoal que vai ter parte 2. Vai ter parte 2. Gostou do podcast? Adorei. É bem tranquilo, não é? Muito leve. Adorei. Obrigada pela antes de acabar, qual dica você dá? Ou não existe dica, eu só faço certo? Dica para quem tá construindo ou para quem tá usando para construir? Faça um bom planejamento. Planeje antes de executar. Tenha ao lado, acho que é uma dica muito complicada, mas tenha ao lado parceiros que de fato querem o bem da construção e que não está visando só números. Mas a dica que você deu foi muito boa. Planeje antes de começar. Com certeza. Porque o que acontece mais aqui em Paraíso é começar a obra sem nem ter finalizado. E eu não estou falando planejamento de ter um planejamento no papel, cronograma físico e financeiro. É um planejamento alinhado com todos os projetos complementares. Começou correndo. Não dá certo. É melhor parar, respirar 2, 3 meses e ter um plano para ser seguido muito bem feito do que começar antes, porque senão a obra... Gente, para atrasar é um estalar de dedos. A gente brinca porque começamos um projeto e aí... Quando tudo vai começando a criar forma, eles vão tendo ideias novas, né? Não, mas a gente pode aproveitar e se a gente fazer isso, fazer aquilo, tarará, a gente fica tipo, calma, né? Vamos ver se dá certo. Quando vê, eles já estão fazendo do jeito que eles querem e a gente brinca. É o projeto ao vivo. É verdade. É o projeto ao vivo. E aí isso gera uma ansiedade na gente, porque a gente, tipo... Calma, ela mudou, mas e agora? Aí tem a arquiteta junto. Será que a arquiteta também mudou alguma coisa?
E aí vira, né, enfim. Mas esse negócio do planejamento é extremamente importante. Porque assim, a gente sabe que vai acontecer algumas mudanças na obra, é natural. Mas o quanto a gente conseguir prever, pra gente não levar isso para deixar só ser resolvido ali, melhor. Desde projetos e profissionais qualificados mesmo. Ai, Júlia, depois eu vou querer seu contato. Com certeza. Seu cartão, se tiver. Vai ser um prazer. Hoje em dia eu não sei se o povo usa mais não, cartão. A gente já salva o número já. Mas muito obrigada por ter topado vir no podcast. Eu acho que faltou muita coisa pra gente falar aí. Nossa, a gente tem que eu sou uma pessoa curiosa, então eu vou puxando. Adorei. Mas muito obrigada. Eu espero vê-la você novamente aqui no podcast. Já vamos marcar, tá bom? Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, tá? Gente, tem alguma rede social aí pro pessoal seguir? Não? Instagram mesmo. eng.juliapereira. eng.juliapereira. Tem empresa, alguma coisa? Tem o JLA. O site? Não sei. Tem site? Não tem site, mas pode... Que chique. Não tem site. Porque precisa ter mesmo, acho que é super importante. As pessoas nos procuram através do Google mesmo. Mas o Instagram é onde você consegue ver e acompanhar a Júlia ao vivo e a cores na correria. Deve ter o link do site lá. Tem lá sim. Chique tem, quem tem site, não tem site. Você acha? Não, tem que ter. Nossa. Obrigada. Gente... Curte, compartilha, manda pros amigos aí, segue a gente, segue a Júlia. E até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Dá tchau pra lá, ó. Tchau, obrigada.